Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga, é um prazer imenso ter você por aqui. No vídeo de hoje eu quero comentar com você sobre a importância de você adotar a psicanálise como estilo de vida, tá? Isso significa que você não deve se contentar só com o estudo da psicanálise, um curso de psicanálise, por exemplo, como me tornar psicanalista, né? Qual é o curso que eu devo fazer, mas de você desenvolver uma compreensão, digamos assim, de que a psicanálise deve ser encarada como estilo de vida, tá? A partir do momento que você começa a estudar psicanálise, você precisa adotar a psicanálise como estilo de vida. E aí eu decidi trazer essa reflexão aqui justamente porque eu estou lendo um livro do Nasio. O livro chama-se O Prazer de Ler Freud. E aí eu percebi, inclusive até que fazendo essas leituras, a gente pode trazer alguns vídeos aqui de reflexões psicanalíticas, né? Que é o que vai acontecer aí nos próximos meses e tal, além das aulas que a gente já tem trazido, mas a gente vai trazer alguns vídeos de reflexões psicanalíticas. Esse aqui seria o primeiro, no caso, porque logo no primeiro capítulo do livro O Prazer de Ler Freud, o primeiro capítulo chama-se Como Ler Freud. E aí tem um ponto que o Nasio toca que eu achei muito interessante e achei que era muito válido trazer para cá, até porque a gente não comentou sobre isso ainda aqui no canal. Não dessa forma que eu vou comentar agora, tá? Eu quero abrir um parênteses antes de continuar falando, que aqui no nosso canal nós temos também vários estudantes de psicologia e nós temos também vários psicólogos, né? E eu queria dizer que o que a gente vai falar aqui, inclusive, precisa ser abrangido também para a questão da psicologia propriamente dita. Mas como a gente está tratando... Por que a gente está tratando especificamente da psicanálise? Porque trata-se de um livro do Nasio, tá? Então, a importância da psicanálise como estilo de vida. Quando eu estava lendo esse livro, comecei a ler essa semana, e aí eu percebi que tem um ponto que o Nasio tocou logo no início do primeiro capítulo, que é o capítulo denominado Como Ler Freud. Ele falou um negócio que eu achei muito interessante, e eu vou dividir isso com vocês, essa partezinha aqui. Preste atenção nisso aqui, que eu vou ler para você agora. O princípio que guiou constantemente o meu trabalho de transmissão da psicanálise pode resumir-se nesta fórmula. Vamos procurar dizer bem o que já foi dito e talvez possamos dizer algo novo. Ou seja, eu vou repetir para você. Vamos procurar dizer bem aquilo que já foi dito e talvez nós possamos dizer algo novo, né? O Nasio cita, inclusive, um pouco antes desse trecho, ele cita que a volta aos fundamentos da psicanálise comporta muitas vezes a gestação inesperada do novo. E aí eu queria comentar, por exemplo, sobre o movimento que o próprio Freud fez, né? Em 1895, a gente pode dizer que Freud, logo no início ali, ele vai escrever um texto chamado Projeto para uma Psicologia Científica, 1895, ali naquele mesmo período que ele lança Estudos sobre Histeria com Joseph Breuer. Mas muita gente considera, por exemplo, o livro principal, o livro inicial, né, da psicanálise, Interpretação de Sonhos, que foi lançado em 1900, justamente porque Freud vai tratar de uma forma mais direta do inconsciente, ele vai trazer uma sistematização do inconsciente, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, ali começa a construção de todo o corpo teórico, né? 1901, Freud traz a questão dos atos falhos em psicopatologia da vida cotidiana, a questão, em 1905, né, dos xistes e sua relação com o inconsciente, a própria questão da angústia de castração, as fases do desenvolvimento psicossexual, como a questão, por exemplo, do livro que foi lançado em 1905, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, a gente percebe que Freud está fazendo o movimento de construir todo esse corpo teórico, ele tem que fazer revisitas, né, a toda essa teoria e reformular essa teoria, como, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente tem Freud repensando, né, sobre o que há de interessante por trás, o que há de motivacional, o que há de prazer, por exemplo, né, porque ele estava na fase do princípio do prazer, o que há de prazer em ir para uma guerra, né? Então isso é uma coisa que traz uma certa transformação e deixa evidente para o próprio Freud que ele precisa fazer uma revisita à questão das suas teorias. Daí começa a surgir, por exemplo, Freud fazendo um movimento lá em 1921 com Psicologia das Massas e Análise do Eu, a questão do id, do ego, né, do ego, do superego, a segunda tópica do funcionamento do aparelho psíquico, e uma coisa interessante acontece.
Pouco antes de morrer, em 1938, Freud vai lançar Moisés e o Monoteísmo, e ele estava escrevendo também um livro que é conhecido como Compêndios da Psicanálise, ou Esboço da Psicanálise, tá? Você pode encontrar, inclusive, com 2 títulos, né? Esboços da Psicanálise ou Compêndios da Psicanálise, que é um livro que foi lançado... Freud, quando estava escrevendo, ele faleceu, tá? Nesse período. Ele estava, inclusive, muito debilitado. E esse livro é lançado... Esse livro é considerado como inacabado. Mas ele é um livro inacabado, mas não considera-se ele como incompleto do ponto de vista da teoria psicanalítica, entende? Então ele é um livro inacabado, que Freud tinha... Claramente ele tinha mais coisas para escrever, tanto é que o último capítulo é o capítulo mais curto, mas ele faleceu, não conseguiu terminar o livro, mesmo assim o livro foi lançado. E o que eu quero chamar a atenção, né, é que tudo isso tem a ver com a questão do título do nosso vídeo. É aí que a gente entra, né, com a nossa reflexão da importância de você adotar a psicanálise como estilo de vida, porque o Freud, quando ele escreve Compêndios da Psicanálise, ele está fazendo uma revisita à sua própria teoria, tá? E a ideia dele, na verdade, é justamente fazer esse movimento que o Nasio fez aqui, né? Que é procurar dizer o que já foi dito e talvez ele pudesse dizer algo novo. Como foi o movimento, basicamente, que ele fez? A gente precisa entender que Freud, quando está escrevendo todos os seus textos, ele está escrevendo durante toda a sua vida para pessoas que não conhecem a psicanálise. Então, esse é um ponto interessante. Pessoas que não conhecem a psicanálise, ele está apresentando o que é o inconsciente, o que foi que ele descobriu, né? O que foi que ele descobriu, por exemplo, de manifestação inconsciente através dos atos falhos, dos xistes, o que foi que ele descobriu, por exemplo, com relação a pontos de fixação da fase oral, o que seria a fase oral, né? Por exemplo, o que ele sabe sobre a questão da neurose fóbica, então ele vai trazer o caso do pequeno Hans. Ou seja, Freud está escrevendo basicamente para médicos, pessoas que se interessam pela psicanálise. Ele está escrevendo para pessoas que não conhecem necessariamente a psicanálise. Quando chega no final, ele sente uma necessidade de retornar a todo esse corpo teórico para dizer novamente o que já foi dito. E durante esse processo, né, ele começa um movimento de trazer, digamos assim, uma configuração teórica para que algo de novo pudesse ser dito pelas próximas pessoas que viriam, né? Inclusive esse movimento é feito, né, a revisita de Lacan a Freud, e não, na verdade, uma releitura propriamente dita, mas uma reinterpretação daquilo que já foi dito por Freud, fazendo justamente uma volta, né, esses fundamentos psicanalíticos para que ele pudesse usufruir de uma gestação de uma nova teoria. Não de uma nova teoria, mas assim, de uma nova percepção acerca do corpo teórico da psicanálise. A gente pode dizer que a vida toda de Freud, ele está tentando explicar o que é a psicanálise, quais são as estruturas, por exemplo, a dinâmica psíquica, né? Como é que funciona o psiquismo do ser humano para pessoas que não são necessariamente da psicanálise. Ou para aquelas que pouco conhecem a psicanálise, ou para aquelas que acham que sabem o que é a psicanálise. Agora, em Compêndios da Psicanálise, o Esboços da Psicanálise, em 1939, Freud faz essa revisita para explicar para quem já conhece muito bem a psicanálise. Por isso que não é um livro tão simples assim, tá? Muita gente até pode pensar que Compêndios da Psicanálise talvez seja um resumo. Então deixa eu entender aqui exatamente o que é que tem a psicanálise, mas claramente ele está explicando ali para pessoas que já sabiam muito bem do que se tratava a psicanálise. Então, ele faz essa revisita e deixa o terreno pronto para que novos fundamentos pudessem passar pela fase de gestação. Ele faz a revisita para dizer, né, faz a revisita ao seu próprio corpo teórico para dizer o que já foi dito, para que assim talvez algo de novo pudesse ser dito pelas pessoas que iriam seguir o seu trabalho. E aí, essa é a importância da gente voltar sempre para os fundamentos da psicanálise, né, adotar a psicanálise como estilo de vida, porque muita gente pode pensar o seguinte: eu vou fazer um curso de psicanálise, e o curso lá vai me dar um certificado, e esse certificado vou passar por análise pessoal, né? Vou iniciar os atendimentos com supervisão e tal, e não só iniciar, mas também continuar, né, os atendimentos com supervisão, porque sempre tem coisa para aprender. Mas o ponto é que eu percebo que tem muita gente que acha que o movimento é basicamente esse. Como é que eu faço para tirar uma certificação e me habilitar para atender do ponto de vista psicanalítico e parar por aí, né? E na verdade a gente não para por aí.
né? A gente precisa estar sempre revisitando. A psicanálise, a gente lida com a questão do psiquismo do ser humano. Consequentemente, quanto mais você estuda, você percebe que você não sabe de absolutamente nada. Você precisa ainda intensificar esses estudos. Então, você começa a perceber a necessidade de considerar a psicanálise como estilo de vida e não simplesmente um curso que você faz durante um período e a partir daquele período ali você já está habilitado para atender e nunca mais retorna a esse corpo teórico, nem estuda, ou seja, os atendimentos que você faz vão trazer desafios, né? Vão fazer você perceber a necessidade de você estudar uma perspectiva nova psicanalítica, talvez uma perspectiva que você nunca tivesse se deparado antes, talvez um determinado trabalho com grupos, por exemplo, possa conduzir você a Wilfred Bion, né? No livro Experiências com Grupos, talvez possa conduzir você a se aproximar mais da psicanálise de Pichon-Rivière. Então, você tem ali vários desafios, né? A questão, talvez um atendimento faça com que você precise se aproximar de Melanie Klein, né, da Escola Britânica de Psicanálise, a questão da amor, culpa e reparação, ou talvez a psicanálise com crianças, por exemplo. Talvez você precise ler Anna Freud para entender melhor mecanismos de defesa que já foram colocados por Freud. Isso é adotar a psicanálise como estilo de vida, tá? Não é simplesmente fazer um curso e aí você achar que já está formado e não volta mais para o corpo teórico, porque o próprio Freud, ele fez isso no final da vida dele e eu acho isso muito simbólico, né? Do ponto de vista até psicanalítico, a gente pode aproveitar todo esse simbolismo por trás dessa volta do corpo teórico do próprio Freud, a gente pode aproveitar para se inspirar, assim como o Nasio fez, e ele deixa evidente aqui no primeiro capítulo, tá? A partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você, um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então eu vou fazer o seguinte com você escolhe um deles e eu vou te ver justamente nesse vídeo, tá? Forte abraço e até lá!